Olá, amigos, bem-vindos ao nosso módulo 4, onde a gente vai tratar nesse módulo do requisito dos reagentes do DIC. Este é um requisito muito importante, porque nós sabemos que todas as nossas atividades analíticas, dependem da qualidade dos nossos reagentes. E aqui a gente vai falar de reagentes sobre dois aspectos, Os reagentes comerciais, que são aqueles que normalmente são utilizados, e o outro principal reagente, que é a água reagente. Então, em relação aos reagentes comerciais, a primeira coisa que nós devemos ter e cuidar lá no nosso setor, na nossa área de compras, é a questão da qualificação dos fornecedores. E a qualificação dos fornecedores, ela envolve duas atividades básicas, Primeiro é a questão do fornecedor ter registro do produto na Anvisa, e a segunda coisa é o laboratório ter o controle sobre a regularidade de funcionamento do seu fornecedor. Então, no mínimo, o laboratório tem que ter o alvará de regularidade do seu fornecedor e ter também tem que ter o alvará sanitário e o certificado de regularidade do fornecedor em relação aos seus produtos. Então, essas duas questões são muito importantes para a questão da aquisição de reagentes e de insumos no laboratório. Quando nós vamos utilizar um reagente no laboratório, existem três questões de rastreabilidade que são fundamentais, que devem ser executadas. A primeira questão é o registro em si da rastreabilidade. Então, todo o kit aberto, todo novo reagente aberto, ele deve ter um registro de rastreabilidade com, no mínimo, o nome do reagente, a data de validade do reagente, a data de abertura, um espaço para a data de fechamento e um espaço para a identificação de quem fez o registro. Então, tem que haver esse registro de rastreabilidade com, no mínimo, estas informações. A outra questão, sempre antes de iniciar o uso do reagente, logo depois do registro da rastreabilidade, tem a questão da validação da bula. Então, a bula também ela tem que ser validada como um documento externo, como um documento permitido, como um produto permitido a ser usado dentro do laboratório. Então é importante que o responsável técnico, ele coloque a sua assinatura na bula e coloque a data em que está sendo liberado esse reagente para uso. E a terceira questão em relação ao reagente, no seu uso, é a questão de que todo novo kit aberto, obviamente, também tem que fazer o controle de qualidade interno, no uso no equipamento ou no uso específico daquele reagente. Então, esses três tópicos são super importantes para a questão da rastreabilidade. Outro fator muito importante, a questão do reagente, é a questão da sua preservação, do seu armazenamento. Temos aí que cuidar especificamente das questões de validade, temos que cuidar especificamente das questões de temperatura. Então, são itens fundamentais que nós devemos cuidar. Óbvio que diariamente tem que ser feita essa análise, tem que ser feito o registro de onde esses nossos reagentes eles estejam guardados, que digamos que 80% deles são guardados na geladeira. Então, dois tópicos fundamentais aí em questão de preservação é a questão da validade e a questão da temperatura. Muito importante que qualquer reagente que seja alicotado, o laboratório ele tem que ter uma identificação, ele tem que ter um rótulo identificando que aquele produto foi alicotado. E nesse rótulo ele tem que ter no mínimo o nome do produto, a concentração, o número do lote, se o laboratório tem um controle de lote interno, a data de preparação, a data de validade, as condições de armazenamento, óbvio que de acordo com as instruções do fabricante, informações referentes aos riscos do uso daquele produto, e esses riscos nós vamos encontrar na FISP do produto, e identificação de quem preparou o produto. Então, todo produto alicotado, todo produto que for preparado no laboratório, ele tem que ter esse rótulo de identificação. Então, é fundamental que exista esse rótulo e cada vez que nós prepararmos ou que nós alicotarmos um reagente, um insumo, esse rótulo seja colocado no produto.
no produto ali cotado ou no produto preparado. O laboratório tem que solicitar, se ele não vir automaticamente, e isso pode ser baixado em e-mail eletrônico ou e-mail físico, né, a FISP dos produtos. Hoje, alguns produtos não têm mais FISP, né, porque muitos já são isentos de alguns riscos, mas nós temos que, de qualquer forma, verificar, né, quais produtos ainda têm a necessidade de ter FISP, e para esses que têm necessidade, obviamente, o laboratório tem que ter o controle dessas FISPs, até porque ele vai precisar colocar, quando ali cotado ou preparado, essa informação no rótulo, né? Como já falei para vocês, todo lote ele tem que ser registrado, né, no registro de uma planilha de registro de controle de rastreabilidade, e o laboratório tem que ter um procedimento, né, de forma que lá nas compras ele credencie, né, a sua lista de fornecedores de reagentes. Então todos os seus fornecedores de reagentes têm que estar nesta lista de fornecedores e com aqueles requisitos, né, necessários de qualificação. O alvará de funcionamento e o registro de regularidade. E tem que ter também, aqui eu aconselho que isso seja no máximo uma vez por mês, uma verificação, né, das condições de armazenamento desse produto. Então eu aconselho que tenhamos aqui, pelo menos uma vez por mês, um controle geral de validade e de armazenamento. Bem como no recebimento também, né, no processo de compras, lá no recebimento dos produtos, nós temos que ter alguns requisitos que devem ser avaliados, né, como as condições de recebimento. Às vezes os produtos têm que vir sob condição de refrigeração, tem que ver a validade, né, então tem que ver todas essas condições básicas dos nossos tipos de reagente, e isso tem que estar definido, então, no nosso processo de compras. Então é fundamental que tenhamos esses cuidados em relação aos reagentes para que nós possamos atingir aí os requisitos mínimos, né, em relação à questão dos reagentes comerciais, dos reagentes que são comprados. Então é fundamental a questão da rastreabilidade, a questão da FISP e o controle de compras. Então esses são 3 macro requisitos que nós temos que ter em relação aos reagentes comerciais. Quanto à questão da água reagente, né, todos nós sabemos que o nosso tipo de água que nós usamos no laboratório, na sua grande maioria, é água do tipo 2. Né, então nós temos que ter essa clareza, né, de que a água é do tipo 2, mas também deve ter a definição, né, para qual é o uso dessa água. Então nós devemos ter um procedimento, ou no manual, ou no próprio manual de biossegurança, que é cabível, né, a água reagente está no manual de biossegurança, dizendo quais são os fins que nós temos para a água que nós utilizamos, para a água reagente que nós utilizamos. A forma de obtenção, se é por osmose ou alguma outra forma de obtenção dessa água, e o tempo que ela fica armazenada no laboratório. Né? Então, o laboratório tem que ter esse processo, esse método, dizendo como que obtém essa água, por que tempo ela é armazenada. Muito importante em questão da água, né, ela tem que ter pelo menos um registro diário de resistividade. Então, pelo menos não, uma vez por dia, né, sempre que eu for fazer o primeiro uso da água do dia, eu tenho que medir a resistividade dessa água e eu tenho que fazer o registro dessa resistividade. Semanalmente, eu tenho que fazer o registro da condutividade, da contaminação bacteriana, né, das substâncias orgânicas de silicatos e a determinação do pH. Eu também sugiro, né, que, como a gente tem que fazer essa análise diária de resistividade, seria interessante também que a gente pudesse fazer essa análise diária de pH. Tá? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma sugestão que eu dou para vocês que também façam essa análise diária de pH. E sabemos também que no máximo de 4 em 4 meses, né, deve ser feita uma análise externa por laboratório credenciado para que nós possamos realmente validar e avaliar se a nossa água está em bom estado de uso, está em estado de uso adequado para o nosso laboratório.
Sabemos que a questão dos reagentes no laboratório, tanto da água, né, quanto dos reagentes comerciais, é uma questão crítica dentro do laboratório, porque nos exige registros diários, controles diários, tanto na parte de compras quanto na parte analítica, mas esse é um processo fundamental para que nós mantenhamos, né, a estabilidade dos nossos reagentes. Então, em relação a reagentes, são esses tópicos, é um pouquinho complexo a questão da realização diária dessas atividades, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, nos solicitem através dos canais que vocês conhecem. Era isso que nós queríamos passar para vocês de uma forma bastante objetiva do que nós precisamos em relação aos reagentes, e qualquer necessidade estou à disposição de vocês, ok? Então, bons estudos para vocês, qualquer dúvida nos chame e nos vemos daqui a pouco na nossa próxima videoaula. Grande abraço!